Vamos lá para o próximo programa. Estou aqui com um natural de BH, que já se considera totalmente paraense, Messias Costa. Vamos lá, doutor. Estamos aí, Paulo, a seu dispor. Messias, conta um pouquinho aí da sua história em BH, sua vinda para Belém do Pará, a sua morada agora aqui em Belém. Você já é considerado um paraense, apesar de ser mineiro. De fato, a minha história começa em Minas, em Belo Horizonte. Eu trabalhei no zoológico de Belo Horizonte um bom tempo e também dei curso na Escola de Veterinária da UFMG. Época também que eu fazia psicologia, né, em Minas Gerais. E uma indecisão muito grande em qual carreira seguir. Fato é que uma das profissões tinha que ser abandonada. E, no caso, eu fiquei com a veterinária. E daí vim para Belém, houve um concurso, né, à época. E a vida é produto do acaso e da necessidade. Eu nunca me programei deixar Minas Gerais. Mas a oportunidade surgiu, o diretor da escola me avisou. Fato é que estiveram aqui eu e uma outra pessoa que também tinham sido classificadas. Eu e a Estela Lazzarini. E fato é que nesse tempo eu fui escolhido e houve uma decisão muito grande se eu permaneceria aqui, decidiria ficar aqui ou não. Aí eu pensei na Amazônia, pensei na instituição, Nas oportunidades, das né, de estar oportunidades. perto do pulmão do mundo. Então, nessas oportunidades todas, principalmente como veterinário, estar aqui na Amazônia é um privilégio. Aí eu decidi aqui permanecer. Aí tive a oportunidade de criar disciplina junto com o professor Nelson na Escola de Veterinária, disciplina de animais selvagens, e também dei muitas consultorias na floresta amazônica. Foi muito enriquecedor e tem sido, razão pela qual foi um passo correto em minha vida. Doutor Messias, você chegou a ser professor da UFRA também? Sim, nós criamos a disciplina de animais selvagens, que ainda hoje Na existe. UFRA. Na UFRA, sim. Essa disciplina foi criada pelo professor Nelson e comigo. Foi muito interessante porque na Amazônia foi uma iniciativa muito importante, para que o próprio amazônida, o estudante, o veterinário, possa realmente melhor cuidar desse patrimônio rico que a Amazônia nos oferece. Principalmente na parte de silvestre. Sem dúvida, todo veterinário ele é preparado para animais domésticos. E animais selvagens é uma extensão dessa experiência. E esses animais precisam do apoio do veterinário em diversas situações. Ainda mais estando perto da maior A riqueza, né, riqueza Paulo? do mundo aqui, né, do lado. E é importante entender que hoje existe a medicina de conservação, que é a medicina veterinária aplicada à problemática de doenças, dos impactos ambientais, acarretando doenças no ambiente natural. Então, a medicina de conservação tem o veterinário como um ator de extrema importância, né, nos grupos multidisciplinares para elucidar e apoiar ações conservacionistas, e onde é beneficiado o homem, evidentemente. E, Messias, e o museu? Como começou a tua história no Guild? Bem, quando eu cheguei aqui em 1987, realmente o Parque Zoobotânico precisava de alguém com uma certa experiência, porque os tratadores de animais preparavam o próprio alimento, se chamava rancho. Então a gente trouxe uma experiência de um outro zoológico, eu trabalhei no Zoológico de Belo Horizonte, como eu já disse, e eu trouxe uma experiência já estabelecida, de modo que nós setorizamos o setor de nutrição, criamos equipes que lidavam com os animais, não havia esse cruzamento que tinha um comprometimento sanitário muito grande, muito grave. E com isso, quando a gestão do De La Penha, houve também foi um momento muito feliz, porque nessa época havia muitos projetos de reformulação do parque, e eu pude participar e contribuir para que os ambientes favorecessem melhor os animais. Havia um número de doação muito alto de animais e morria-se muitos animais. E você teve dupla experiência, né, Messias? Você passou pelo zoológico de São Paulo, que são animais de Belo Horizonte, e são animais que não são endêmicos daqui, e também ter o privilégio de fazer a parte veterinária dos animais daqui,
ficou uma junção boa. Exatamente, eu me sinto privilegiado, você disse bem. Lá eu trabalhava com elefante, com camelo, com girafa, evidentemente animais exóticos, mas evidentemente Sim. animais nativos também. Mas caí numa instituição onde havia animais nativos e alguns endêmicos, ou seja, só existe aqui em regiões específicas, aqui na Amazônia, e também animais que eu não conhecia, como o peixe-boi, né? Então foi um privilégio muito grande de experiência, e mesmo porque no museu à época não tinha biólogo, então eu tinha que É só a parte veterinária, né? não, pois é, mas eu tinha que fazer a parte de biologia, de manejo de fauna, de zoologia, e a parte de veterinária, de modo que eu estava presente em todas as ações, e com isso eu adquiri muita experiência com os animais que até então eram distantes de mim. Sim, com toda a bagagem que você trouxe, de animais de grande e pequeno porte de lá, você já dava para aplicar também nos animais daqui e também na larga experiência de administrar o espaço, de Sim, saber treinar os tratadores, fazer a perfeito, parte alimentar. perfeito, Então, perfeito. isso deu um gabarito alto aí para É, poder. o conhecimento, ele é estabelecido na medida que você experiencia. É fundamental que você viva as situações. E essa oportunidade eu tive. Aí você associa a prática e a busca da teoria sobre aquilo que você faz. Aí você consolida realmente um conhecimento sobre diversos assuntos. E hoje, um tema tão atual, Messias, é a questão do meio ambiente. Todos os impactos estão sofrendo, a maior seca em 120 anos nos rios amazônicos, aquecimento Global. global. O que você tem sua opinião sobre isso com a bagagem que você tem? Não tenho bagagem, eu deixei em casa. Mas a biodiversidade, que é a diversificação de vidas, animais, microscópicas, vegetais, ela é fundamental para a nossa existência. Nós nada mais somos do que um animal nessa cadeia da vida. E se nós não cuidarmos desse patrimônio natural, nós estamos atestando a nossa ignorância e contribuindo para a nossa própria inexistência. É estúpido não tomar essa consciência. De modo que a gente tem assistido uma perda considerável de espécies em todo o mundo, né? A cada dia, tanto vegetais quanto animal, e sabemos que estamos numa região que é, no país, né, que ocupa o Brasil, quase a metade da América do Sul, com a biodiversidade das mais ricas do mundo, talvez a maior, a partir da nossa Amazônia, de modo que a gente tem que ter uma consciência e medidas e ações políticas no sentido de contribuir para uma conservação efetiva, o que muitas das vezes não tem acontecido como nós gostaríamos. E, sobretudo, também nas questões de sensibilização ambiental. Eu agora estive numa região de Nhamundá, fazendo uma consultoria com peixe-boi, e tive a oportunidade de levar mensagens da palestra para aquelas pessoas, e eu senti a falta de, não é nem de sensibilidade, de conhecimento. Essa região, ela é Baixo Amazonas. Baixo Amazonas, Isso. mas é o quê? Uma instituição? É uma instituição, Um instituto? é uma instituição, Ah, um instituto. Tem legal, sim. né, e legalizado, mas uma região de grande ocorrência de peixe, filhotes de peixe-boi, que ainda existe muita caça de peixe-boi. Tem mais de 100 espécies de peixes nessa região, riquíssimo em peixes também. Eu fiz uma entrevista com o Dr. Alex, um bate-papo com o Dr. Alex. Ele falou que tem 47 filhotes de peixe-bois vindos de várias situações, né? Desde perda da mãe, captura, abandono. A propósito, Paulo, já que você tem uma foto aqui a ser mostrada, eu Sim. quero dizer o seguinte: é, um filhote de peixe-boi que é cuidado, ele não representa. Porque muitas vezes as questões emocionais se misturam com as questões de resolução efetiva dos problemas. Aquele filhote de peixe-boi, na realidade, dois, que eu tenho orientado, monitorado ao longo do tempo, lá nessa região, ele está num curral flutuante com a bandeira do Pará e a bandeira do Instituto. Ele não Você quer representa. ver as imagens, Michel? Vamos dar uma olhada? Fique à vontade. Vou botar as imagens Fique à para a gente vontade. dar uma olhada. Vamos lá.
Só dar uma trocadinha aqui. Paula, eu queria só um minutinho, antes, já que você colocou a questão da biodiversidade, então a gente tem que considerar vários aspectos. Tem a questão por exemplo, no Rio de Janeiro tem o coral Sol, é um coral que foi trazido pelas plataformas veio do sudoeste asiático. Hoje é uma espécie invasora, é outra forma de agressão às espécies invasoras. O camarão da Malásia, esse coral hoje no Rio de Janeiro. O Acatina fulica, que é o Também, escargot, exato. Aquele mexilhão dourado. Tilápia em algumas regiões. Tilápia, né? Nós temos mais de 300 espécies invasoras na Amazônia. Então, além dos problemas... Agora, a principal... Você falou da questão climática, mas no momento, a principal a causa de perda de biodiversidade é a perda de habitat natural, pelas monoculturas, projeto agropastoris em grande escala. Porque quando você tem a monocultura, você compromete... Imagine você tem um solo rico pela diversidade da biota que está no solo e também pela diversidade, que representa a diversidade de plantas e, consequentemente, de espécies animais. Essa é a ponte. Quando você tem uma monocultura, você compromete toda a microbiota e você também não vai ter mais vidas ali naquele meio, porque você só tem uma espécie vegetal. Então você empobrece o solo, empobrece a paisagem, empobrece as oportunidades e a geração de renda dos serviços naturais. Os semeadores, né? Cutia, pássaros. Perfeito. Você falou uma coisa importantíssima, porque hoje, por exemplo, nós sabemos que na Europa já tem uma redução significativa de abelhas. 60% que se come, as plantas não copulam, como o macho e a fêmea de animal, um busca o outro. Mas quem faz isso para a planta macho e a planta fêmea? São os polinizadores, e os dispersores de sementes. Isso. São macacos, as abelhas polinizam, os colibris polinizam. E quando você tem uma floresta de monocultura, você não tem esses processos naturais acontecendo. Você perde tudo. Então, para concluir a questão da biodiversidade, então ela afeta outra coisa importantíssima, a questão dos recursos hídricos. Né? Você sabe muito bem, se você trabalha com peixe, ou um anfíbio, um peixe, ele precisa de temperatura, de pH, e esse processo é muito sutil, ele é muito sensível, diferente de animais marinhos, onde a problemática maior é outra, que são os arrastões acabando com... O cara está pensando num tipo de peixe e leva uma infinidade de outros e são descartados. Né? E outra coisa, a oscilação climática no oceano, na grande massa oceânica, ele afeta menos do que nas questões dos recursos hídricos. Nós sabemos que, se não me engano, desde 1700 para cá, 90% nós já perdemos de ambientes úmidos. Essa grande quantidade de lixo dentro do mar. Esse é outro problema também sério, gravíssimo, né? Tanto no oceano quanto... Agora, tanto no oceano quanto nos rios amazônicos também. O lixo é uma questão que tem sanidade ambiental, é de fundamental importância. Então, todo o projeto deve contemplar sanidade ambiental, conservação, sensibilização através da educação. Agora, para que você resolva os problemas ambientais, é de fundamental importância que haja solução para o problema humano. Você não pode resolver o problema ambiental sem resolver o problema de sobrevivência humana. Isso é uma utopia. De modo que tudo é possível quando se quer, de fato, se conhece a realidade. Porque muita gente nunca foi à Amazônia, não conhece a realidade e, às vezes, no gabinete fica difícil resolver os problemas. Sim. Vamos dar uma olhada nas imagens, para você ver essa ida sua para essa localidade. Em Neamundá, a gente está no rio Neamundá, um rio riquíssimo em Jacareaçu e... Peixe-boi, Jacareaçu e jacaré branco, jacaretinga. E eu tive a oportunidade, numa palestra que você vai passar depois, explicando a importância dos jacarés para regular, que tem muita piranha nesse rio, para manter o equilíbrio da população de piranhas, para que não falte os peixes que são a base da alimentação da região. É importante que as pessoas saibam, né, Messias, que cada animal ele tem um papel fundamental dentro do meio ambiente. Né? O jacaré-açu, o jacaré... o tinga, a própria ariranha,
são animais que estão também para controle dessa Perfeito. região, né? A vida, veja você, todo animal representa uma história evolutiva de centenas de milhões de anos. Para que ele chegue à existência, agora é importante, para que ele seja, há uma cadeia, há uma série de interdependência dessa espécie com outras. Quando você faz um corte nessa cadeia, você compromete um todo. Um exemplo, você levaram o sapo cururu para a Austrália para combater insetos. Só que os jacarezinhos de lá não estavam acostumados a predar o sapo cururu. O veneno do sapo começou a intoxicar e matar os filhotes de jacaré, lá dos crocodilianos de lá, né? Já foi uma bronca. Então aí você percebe que isso é produto de uma escala. Outro exemplo, o cara aportou lá na Austrália e deixou gato, pelo navio deixou gato na Austrália. Só que o gato pode, não dizer todo gato, o gato doente pode dispersar, eliminar o protozoário toxoplasma. Sim. Só que o canguru, ele foi isolado numa ilha, evoluiu isolado numa ilha e nunca teve contato com o toxoplasma. Morreu uma série de cangurus. E até hoje ele é um animal extremamente sensível, né? Então você está me dizendo, como médico veterinário, que animais endêmicos do local que é colocado em outro acabam difundindo situações de doenças que não era endêmica daquele local e que outro animal pode adquirir nessa colocação de animais. Não necessariamente. Existem exemplos específicos de situações, mas o que é importante compreender que todo animal que não é nativo em determinada região. Não é endêmico daquele porque local. é bom esclarecer, Paulo, que o endêmico só tem ali. Por exemplo, o peixe-boi não tem no Rio de Janeiro. Ele é endêmico da Amazônia. O peixe-boi de água doce, ele é endêmico da Amazônia. Quer dizer, só tem na Amazônia, em nenhum outro lugar do mundo você vai encontrar esse animal. Quer dizer, só tem naquele local, é endêmico dessa região. Então, quando você fala nativo, você dá uma amplitude no nome. Exato. Tá, entendi. Na área de ocorrência. Tá. De um modo assim que toda vez que você coloca um animal que não é nativo de determinada região, você está com a grande possibilidade de gerar desequilíbrio. Entendi. Vamos dar outro exemplo? As pitons que fugiram lá nos Everglades, lá nos Estados Unidos, na Flórida, virou praga. Hoje, o mundo todo estão pagando caro para coletar esses animais, porque elas crescem muito e vai predar outros animais. O peixe-leão tomou conta. Tem várias localidades que você encontra também Então, é algo extremamente sério que tem que estar agregado no ensinamento e no conhecimento para que se resolva as problemáticas ambientais. A questão da introdução de espécies exóticas não é da nossa fauna, exóticas. Sempre, voltando à tua pergunta, sempre há um risco muito grande, mas não quer dizer que todas vão gerar um problema de gravidade X. Por exemplo, veja você, a preguiça ela vive no dossel das árvores. Ela não tem contato com o patógeno do chão, entendeu? Então, esse animal pode ter uma sensibilidade diferente com o animal, se ela ficar no chão muito tempo. Porque as bactérias não povoam esse animal como povoam outras espécies da convívio. Primatas da Amazônia. Muitos pequenos primatas, calitídeos e alguns cebidos, têm alta sensibilidade à toxoplasmose, porque vive no meio arbóreo, e a toxoplasmose vive no chão. Já você tem toxoplasmose, você é positivo, e não tem problema, Jaime. Por quê? Porque 60% da contaminação é através da carne, e muitas vezes a pessoa adquire através de uma carne mal passada. Não é só pelas fezes do gato. Eu perdi no museu um grupo de cuxiús por toxoplasmose, por transmissão mecânica. Possivelmente um passarinho pisou nas fezes contaminadas e levou para a gaiola. Então é muito importante compreender essa dinâmica. Para poder também fazer o diagnóstico. Né? Diagnóstico, principalmente quando se tratar de doenças de zoonoses. No caso do ebola, o que foi a problemática da ebola? Ebola, sim, na África. Houve contaminação animal. A raiva, o morcego está nessa cadeia epidemiológica, mas no caso da gripe aviária, essas alterações climáticas que você mencionou altera a dinâmica de migrações.
Até na agropecuária atinge, Messias. Você tem uma plantação X, quando você muda o ambiente, já passa a não chover, já passa a escassez do alimento. Muda Então é um tudo. descontrole total. Né? Não é só aqui na Amazônia, praticamente no mundo todo. A questão também das águas. Agora nós tivemos o verão amazônico o inverno bastante atrasado. Evidentemente que as tartarugas elas têm os seus sítios de reprodução sempre volta sempre ao local de origem. Se você tem alterações das águas, você está alterando com inundações ou mesmo falta de umidade esse sítio de reprodução. Acabou, né? Se estiver descontrolado, acabou. A questão dos nascedouros, que você entende bem da sua área, os berçários de pirarucus, entre outros peixes, os animais reproduzem lagos, tem canais de conexão. Se você alterar, a estação climática é alterada e as chuvas atrasam, há toda uma alteração dessa dinâmica de reprodução. De modo que Messias, para a gente passar para as fotos, eu vou fazer uma pergunta para você que eu tenho. Para quebrar eu faço a honra de ouvir a sua opinião. Sim. A conta está chegando? Não. Da natureza? Pensei que era da minha idade, pô. Nunca tá. Não, da natureza, Messias. Qual é a sua opinião sobre tudo isso que a gente tem conversado? Tem batido bastante, as pessoas não caiu a ficha ainda. Mas a sua opinião, como eu lhe conheço há muitos anos, sei que você é um cara super competente no que você faz, de tudo que você faz, e eu gostaria muito de ouvir e deixar registrada a sua opinião pessoal. Bem, eu sou uma pessoa otimista e vivemos em pleno século XXI, cheio de tecnologias. A partir do momento que o homem tenha consciência e que use a sua tecnologia em benefício da conservação, eu me torno otimista. Mas no cenário onde os poderes de decisão, muitas das vezes, ou não leve a sério, não priorize a área da conservação, eu me torno pessimista. E não diria que a conta está chegando, mas a situação se torna preocupante porque a desertificação ela está presente em muitos locais do mundo, inclusive aqui na Amazônia, em algumas áreas da Amazônia. A gente assiste hoje a questão da garimpagem, que nós não falamos, da contaminação pelo mercúrio. Muita coisa. Não é? Então, é um cenário onde Agora, uma pergunta que eu me faço. Mas vem cá, e o progresso? E a economia? O que eu acho é que o homem não tem direito. O homem tem que parar e refletir na sua finitude. Todos nós temos um tempo de vida. E as gerações futuras têm que participar desse processo de viver com qualidade. E se não houver um ambiente saudável, a qualidade de vida diminui e compromete. De modo que a conta não está chegando, mas se nada for levado a sério, porque muitos desafios, muitas propostas que foram tomadas em agendas anteriores, na Eco 92, em 2000 e em agendas passadas, muitos resultados nós não sabemos, nós não temos feedback de muitas coisas. Sim. De modo que a situação é preocupante, sim. E a Amazônia, o cenário da Amazônia em relação a incêndios, o mercúrio, nos preocupa muito. De modo que eu acho que a conta não fecha, mas a situação se torna cada dia mais preocupante, caso políticas públicas bem direcionadas não sejam tomadas. Vamos lá, Messias. Agora conte aí um pouquinho dessa viagem aí que você fez. Para ser sincero, os momentos mais prazerosos da minha vida é no Rio Gurupi, com um filho da região, comendo peixe em cima de um barco, e é uma região onde o rio encontra com o mar, como dá o nome? Encontro das Águas? Não, quando o rio encontra com o mar, tem um nome técnico para isso que eu me esqueci. De um modo que é uma região riquíssima em peixes, e maravilhosa, nunca tive um momento tão especial em minha vida. Eu vejo como um papel fundamental a interação também com o povo ribeirinho, para você ter essa colocação de opinião, de busca de conhecimento também, já que é da região. Eu sempre valorizei muito a interação com as pessoas nativas, já tive em tribos indígenas, dando consultoria também. Infelizmente, um projeto que foi inviabilizado por uma visão reduzida de órgão ambiental, porque as cutias do museu não poderiam ir para lá, mesmo que tivesse um atestado sanitário, né?
Então, foi inviabilizado um projeto de fonte alternativa de proteína, porque os índios não impactassem a população de primatas. De Entendi. modo assim que existem muitos gargalos nas decisões, mas sempre é extremamente proveitoso a gente ouvir a experiência nativa daquela pessoa que sente o dia a dia. Todos têm conhecimento e a gente tem que fazer essa troca, essa simbiose. Aqui, como eu disse para você, E essa, eu estava conversando antes, né, Messias, esse curral flutuante no Instituto, né? A coordenadora lá, Cristina Andrade, uma pessoa maravilhosa, que vive pelo coração e pelas comunidades, de modo que esse peixe-boi, esse filhote peixe-boi, eu até falei para o secretário que esse projeto dela, que é um projeto voltado mais para um dia ela pode vir aqui explicar melhor para as questões socioambientais. Sim. Mas ela não suportou ver tanto sofrimento nesses filhotes e ela amparou, né? E eu apoiei. Deu um suporte, ela me procurou, deu um suporte. Mas essas duas bandeiras representam o quê? Passam muitos barcos, muitas lanchas das comunidades. Essas duas bandeiras dizem: existe alguém aqui que está sensibilizado por esse problema e estamos dispostos a dar apoio. Daí eu me senti muito honrado pelo convite dela e participar desse processo, né? E agora nós vamos levar adiante projetos educativos. Esse filhote, e aqui é um filhote bandeira, né? Esse filhote, Messias, ele foi o quê? Ele foi achado, a mãe se perdeu? Sempre assim. Sempre fica abandonado, a mãe some. Grande parte da comunidade tem a cultura de caçar o peixe-boi. Ainda predar. Existe, né? A Amazônia é muito grande, às vezes é um desafio fiscalizar. E com isso, acontece, os filhotes aparecem, né? Agora, é importante dizer, ninguém quer animal sofrendo. Claro. Mas a pessoa tem que entender que na natureza, um alerta, como as pessoas falam, bicho preso, nós não podemos transferir a nossa emoção para a emoção do animal. Uma pergunta, Messias. Um filhote de peixe-boi, ele leva quanto tempo para ser readaptado para voltar para a natureza? Olha, o animal... Quando perde a mãe, quando é achado nessa situação desse, assim, mais ou menos. O animal, para voltar à natureza, ele tem que estar se alimentando de capim, está com o seu processo natural, e é um desafio muito grande. O que o pessoal tem feito são currais de reabilitação para que o animal aprenda a sobreviver sozinho. Mas é um desafio muito grande isso. Daí, muitas das vezes, você está com o INPA e outros lugares com muitos peixe-bois presos. Porque um animal desse, ele não tem um homem como uma ameaça, né? Então, e acaba a meu ver... se acostumando com essa alimentação. Como a tartaruga também, sim, adulta. Então, a meu ver, a gente tem que fazer um investimento muito alto para que sejam protegidas as áreas e sejam dadas alternativas de sobrevivência, de geração de renda para as pessoas que habitam esses locais. Assim você está estimulando a conservação, porque conservação, a meu ver, só se faz na natureza. Geralmente, esses animais, eles vivem em área de mangue, Messias? Peixe-boi, esse não, o peixe-boi marinho, sim. O marinho, sim. O marinho, sim. O de água doce, água não. doce pode até chegar, se a água não tiver uma alta salinidade, mas não é... Porque na Amazônia tem mangue, você sabe disso, sim, né? Sim. Então, é animal tipo de águas tranquilas, rios calmos, com macrófitas flutuantes, com capim canarana. A alimentação disponível é o que mais direciona a localidade. A ocorrência desses animais em certas localidades. Essa jovem, ela é uma menina que é assessora da secretária, né? Ela chama Monique, super inteligente e possivelmente pode até vir aqui um dia para ela falar da experiência dela. Quer dizer, é o futuro da Amazônia, ela já absorve tudo que a Cristina passa para ela, que eu passo quando eu estive lá. Inclusive, ela está aqui em Belém no momento. E no Natal, ela que cuida do peixe-boi basicamente, né? E no Natal teve essa simpatia aí
né? E é engraçado isso, Messias, que você falou, porque é um papel fundamental, né, cara? Não existe caminho sem isso, sem a eu participação da criança. também acredito nisso. É isso aí, com certeza. Tirando aí para fazer uma... eu queria ajudar esse transporte peixe-boi, mas ia acabar comprometendo o transporte, né? Então eu resolvi ir na frente. Vamos lá. A força já não é a mesma. A gente vai bater na conta também, né, Messias? Vamos lá. É um momento da biometria do animal, estava em excelente condição física, né? Dá para perceber. É, e todo saudável, mundo, pelo pessoas jeito, bem saudável. Participando. E é um filhotão, né? Já está bem... Já está com 2 anos, já está começando a comer capim, né? Mas o leite suplementa, inclusive, na época seca, há um déficit muito grande de alimento, então a gente suplementa. Ainda tem mais uma coisa que eu vou te falar, viu, Messias? Esse tipo de projeto é um projeto que dá muito futuro. Por quê? Porque você não está tirando o animal praticamente do ambiente dele. Ele se contém contido ali, com toda a assessoria necessária, mas no próprio rio onde é de origem dele. Mas, Paulo... Isso é legal também. O bom nisso aí, Paulo, é o seguinte, para ser sincero a você, para o animal, ele está protegido numa área, né? E está recebendo alimentação, tudo ok. Mas o mais importante é que esse animal é uma bandeira hasteada para sensibilizar as pessoas que passam. Exatamente como isso. Eu disse antes. Quando você pega um animal desse, você leva para o instituto, você está tirando também toda a informação daquela localidade do que está acontecendo. Quando esse animal está ali, está exposto para todo mundo que for na área verificar o que está acontecendo. E as crianças também, né? De lá como toda a localidade acaba participando, né? É um exemplo fácil de se ver, claro, né? Que os peixes-bois não estão sozinhos, tem alguém preocupado com levantando essa bandeira. E agora, como levantaram da tartaruga, levantaram de tantos animais, da baleia, exato. Né? Tá, a Amazônia é muito grande, né? Se cada localzinho tivesse uma iniciativa dessa natureza, com certeza faria uma grande corrente. Iam se multiplicar. Exatamente. É isso aí. Aí já reunido com a comunidade, passando um pouco de informação. Mesmo. Eu tive gozado nessa explanação para eles. É muito difícil comunicar assuntos complexos, às vezes, não todos, mas alguns assuntos, para pessoas que não tiveram oportunidade do conhecimento científico na vida. Eu tive que começar a falar do sol para eles. Porque sem o sol não tem vida. Sem o sol não tem planta que o boi come. E não tem o boi que você come. Não tem a planta que você come. O sol começa tudo. A energia do sol. Então, a partir daí, a gente começou a traçar uma história que a planta morre, que o ser humano, que o animal morre, que retorna ao solo todos os nutrientes do qual ele se alimentou e cresceu. Então, eu comecei dessa forma, para que eles absorvessem a importância dos assuntos que se seguiriam sobre a conservação. Você fez um podcast lá no ar livre. A realidade foi essa, um bate-papo construtivo. Mas não foi muito fácil, sabe por quê? Imagine você, a turma toda tendo o rio pela frente. Aí passa um barco, fulano, olha quem é que está vindo, né? Então é muito difícil, é um desafio muito grande, mas eu gosto do desafio na vida. De modo que não é fácil essa situação de ao ar livre, que quando você tem um ambiente fechado, você tem o controle, né? Mas se viu para sentir a comunidade, né? Desses aí, alguns me procuraram depois, e é o primeiro passo para os produtos que vão se seguir nas escolas. Legal. Aqui, dando continuidade. E aqui, o governador... Bem, essa aí... Helder Barbalho. Estava na localidade na época. Eu tive o privilégio porque o Instituto é legalizado pela SEMA, tem o apoio do órgão ambiental e apoio político, né, que é de fundamental importância. Sim, com certeza. Inclusive tem um deputado, o deputado Ângelo, ele é da região de Oriximiná, uma pessoa extremamente voltada pela conservação e tem apoiado muito esse projeto, a quem eu quero agradecer aqui nesse momento. E, passando em Oriximiná, foi exatamente quando o governador trouxe o acordo de pesca, que vai regulamentar a pesca na região de Inhamundá, que já é uma ação do Instituto também. E, junto a isso, a licença do peixe-boi. Então, foi um momento muito especial,
Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o governador pela primeira vez. E uma bela iniciativa do governo do estado de implementar numa área que tem tanta necessidade de um plano como esse, né, Messias? Foi uma maravilha. Foi mais de 50, lá tem mais de 50 espécies de peixe. Eu tive Exatamente, emissários, pois é. eu estive em loco, né? Eu conheci a realidade. De modo que eu participei desse momento e foi bem importante, e eu quero render aqui os nossos agradecimentos ao deputado Ângelo e ao governador Helder. Vamos lá. E essa foto, Messias? Bem, essa foto é de internet, eu Sim. coloquei essa foto para você, porque existe aquela questão sobre a conservação, mas eu não sou xiita. Sim. O verde, o conservacionista verde, não é por aí. Eu acho que a conservação cabe sim o uso dos recursos naturais sustentáveis. Tem animal que nasceu para ser alimento de subsistência. Estou falando de subsistência. O jacaré, a cutia, roedores, que reproduz muito. O que não pode é a pessoa usar o recurso mais rápido do que o recurso. Daí a palavra do que surge, cria. Daí a palavra autossustentável. Para você ter uma ideia, poderia se perguntar, mas vem cá, muitas espécies não são extintas? São. Mais de 90% de espécies já foram extintas. Mas houve o tempo necessário para que as outras espécies surgissem e evoluíssem. É assim, é uma roda viva. Morrem, mas isso é em milhares e milhares de anos. O grande problema é quando o uso do recurso é mais rápido do que o surgimento da... Por exemplo, você corta uma árvore, né? Mas vai ver que as mudinhas daquele sombreamento não surgiram. Mas se você corta uma árvore que já está senil e as mudas que o sombreamento permitiu, surgiram, o sombreamento ou a solaridade permitiu que elas crescessem, você está cortando na hora certa. E se tiver um plano de manejo adequado, que use. Então a gente tem que entender isso. Por que o que isso tem a ver com o jacaré-açu? Um jacaré grande, de 6, 5 metros, 4 metros, põe em risco a vida humana. Jacaré-açu é um animal potencialmente agressivo. Esse animal deve ser morto, sim. Agora eu não vou entrar na celeuma dos grandes felídeos. Onça, tigre na Ásia, na África, leão na África, onça na Amazônia. Eu tenho opinião, isso aí será assunto para um outro podcast. Sim. Mas é algo assim, muito, muito, muito complexo. É uma equação complexa. Agora, aqui tem que morrer sim. Porque agora, é interessante. Eu tive no Oiapoque, rio que tem alimento, jacaré-açu grande não ataca o ser humano. O Pantanal não está com excesso de jacaré, Messias? A impressão, toda vez que foco, passa imagens, é uma quantidade absurda de jacaré. Boa questão que se levanta. O Pantanal, gente, a Amazônia é uma riqueza incrível. 6 biomas: Pantanal, Pampas, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga. Só para você ter uma ideia de que maior biodiversidade do planeta. Então, sim, vamos lá. O Pantanal realmente tem jacaré que não acaba mais. Até fazendas de jacaré tinha, não sei se ainda tem. Só que os predadores existem em grande quantidade. Então, esse equilíbrio é mantido. Ainda está em controle. Né? Você vê que a onça preda mais quem? Capivara e jacaré. Várias imagens. Não é? De modo que enquanto houver os predadores, existe um controle. Esse bioma, os predadores acabarem, começa o problema. Esse bioma aquilo que a gente conversou ali no comecinho. Esse bioma é autossustentável. Sim. Agora, se você vai dizer que tem alguma região que possa haver um desequilíbrio local, pode ser que haja. Eu fui ao Pantanal uma vez, hoje eu não sei te dizer exatamente como é a situação das araras azuis. Houve um trabalho da Neivas, um projeto Arara Azul maravilhoso, né? E hoje a arara azul no Pantanal já não está ameaçada de extinção. Por quê? Então o Pantanal, por estar numa área mais central, de uma visibilidade maior do mundo e também da visibilidade que eu falo assim, dentro. A Amazônia tem milhares de coisas que não se sabe pela extensão, mas o Pantanal se conhece muito. Então existem muitas políticas conservacionistas eficazes, de modo que... E essa convivência também das fazendas é uma equação bem adequada. Não esquecendo da questão daquele incêndio que houve, né?
Sim. Mas é um ecossistema, é um bioma bem autossustentável, sabe? Porque uma diversidade muito grande, presa, Messias, predadores. qual a sua opinião da questão dos zoológicos no Brasil, cara? O papel Boa, fundamental do zoológico num boa, momento desse, boa, Paulo, que a boa. gente está com tanta deficiência e tantos animais em perigo de extinção. Boa questão. A propósito, para não perder a lembrança, você sabe que existe um silo, que é local de armazenar sementes, de conservação de todas as sementes do mundo, se eu não me engano, no Polo Ártico. Sim. Essas ações internacionais são ações de preocupação em relação ao futuro do planeta. Só para você ter uma ideia que a coisa tem essa preocupação maior. Voltando à tua questão, que é extremamente relevante. Existem muitas correntes, muitos políticos contra zoológicos. É realmente fruto de ignorância. Um animal feliz em um zoológico, que tem um ambiente adequado, que tenha sido feito obedecendo às necessidades psicológicas, psicofisiológicas desse animal, que é atrativo ao visitante público, é uma ferramenta de educação ambiental das mais genuínas. E, além do mais, animais que reproduzam, animais que permitam conhecimento comportamental, conhecimento científico de doenças, de zoonoses, como inúmeros zoológicos pelo mundo facultaram esses conhecimentos através da pesquisa do comportamento, através de pesquisa de doenças, de modo a apoiar a medicina de conservação no ambiente natural. Então, outra coisa, as gerações de animais que nascem sob cuidados humanos, eu não gosto de falar a palavra cativeiro, Sim. que pressupõe irresponsabilidade, sob cuidados humanos, essas gerações elas vão estar mais aptas a serem felizes em zoológicos de boa qualidade. E um ponto que eu não vejo muita gente, às vezes as pessoas batendo, Messias, é que esses animais, eles perderam a mãe, eles foram fruto de uma predação e jamais eles vão poder voltar para a natureza. Não é fruto de predação, é fruto de um abandono, que predação já é quando Sim, devora o outro. Sim, mas eu digo o seguinte, os animais não vão poder jamais voltar para a natureza. E aí? Se acabar com o zoológico, esses animais vão para onde? Vão ser feito o que com eles? Aí não é bem Essa assim. é a questão. Mas não é bem assim, Paulo. Veja só. O zoológico não tem a função de ser depositário de animais problemas. Não. Isso aí é o órgão ambiental, é a SEMAS, é o IBAMA que tem que ter os seus locais para receber os animais e fazer a sua reabilitação, tanto de cuidados especiais quanto de soltura. Agora, animais mutilados que não têm condição de... Boa questão. Vamos pegar uma situação prática? Sim. Uma coruja sem... Você vai ser o... Você está com uma coruja sem asa dentro de uma gaiola. Você vai trazer para mim, Messias, eu vou querer levar essa coruja para você receber. Eu vou dizer para você, eu vou receber essa coruja, mas essa espécie é muito comum, eu não tenho ela aqui no zoológico, eu não tenho. Coruja de igreja, eu não tenho essa coruja aqui. Se essa coruja, Paulo... Abate-caixão que fala. Se essa coruja não pode ser introduzida num recinto de exposição de animais. Porque eu tenho uma coruja murucututu, lá no parque, Sim. que ela não tem uma asa, que é linda, mas está junto com outras. Mas se eu tenho uma coruja de igreja, que é muito comum, e eu não tenho ela no parque, e ninguém quer criar, e ela vai ficar dentro de uma gaiola, não tem sentido. Esse animal vai ter uma morte digna, sem sofrimento, eutanásia. Não tem sentido manter um animal mutilado em que ele não tem a qualidade de vida. Qual é a felicidade de uma coruja? É voar. Interagir, no caso, a que está lá no parque, ela não voa, mas ela interage, você disse bem. Pois é. Entendeu? Copular, comer, voar, isso é felicidade. Mas muitas vezes as pessoas não entendem. Se coloca o seu emocional no lugar do animal. E aí vira essa confusão. Tá, aí eu vou te fazer uma colocação de outra maneira para tentar esclarecer um pouco, Messias. O projeto Arara Azul, ele foi origem da onde e de quê? É de algum parque, algum zoológico? Não, como é que ele surgiu? Não. Hoje existem muitos projetos de conservação feitos no próprio ambiente natural, na própria natureza. Esse projeto
da Neiva, no Pantanal, ele foi principalmente através essa empresa de carro, qual é o nome? Eu me esqueci. Fala uma empresa famosa de carro. Sim, uma empresa de carro. Vamos fazer mexão de graça também. Bom, Vamos lá. Então, era essa empresa que apoiou esse projeto dela, e de um carro famoso no Brasil, e dando todos os recursos, se não me engano, a Toyota, se não me engano, dando todos os recursos, tal, e ela viabilizou esse trabalho maravilhoso, faltava árvores e caixas ninho, né? Os animais tinham opções de fazer a sua nidação, sua reprodução nas caixas, nas árvores, marcação. Então, isso reverteu em muito conhecimento. Já o mico-leão dourado, que retornou à Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, foi um trabalho de parceria do Zoológico de Bronx, nos Estados Unidos, e um Centro Nacional de Primata do Rio de Janeiro. Mas a maioria dessa galera toda não está saindo do zoológico, Messias? Para poder ter essa larga experiência, para poder agir lá fora também, para montar esses projetos? Eu não gosto. Eu estou te assistindo nessa situação, não, okay. Porque eu acho o papel do zoológico fundamental. Na minha opinião pessoal, eu acho que é excelente. Eu não gosto entendeu? de fazer... Tem um papel fundamental que as pessoas às vezes não têm noção. Ficam só batendo naquela crítica. Mas não é bem assim. Destrutiva, entendeu? Mas tem muita coisa que abrange, não é só mas não é bem, a questão... É assim, mas não é bem assim. Porque zoológico irresponsável, o Brasil está cheio também. Claro. Quando eu falo zoológico, é zoológico que tem a sua capacitação orçamentária, gestão de primeira qualidade e de dignidade aos animais. Sim. Por exemplo, o Zoológico Belo Horizonte, por exemplo, reproduz gorila, onde eu trabalhei. Sim. Gorila está sendo dizimado na África. Pois é. Então, lá já houve 4 vezes nascimento de gorila, especialmente ameaçada, que é um primata não humano. Sim. Porque nós somos primatas. Sim. Nós somos primatas. É um grande equívoco achar que nós somos anjos. Nós somos primatas. Você tem um fator RH, não tem? Vem do estudo do macaco rhesus. Muitas pesquisas biomédicas, esse é outro assunto. Então, o zoológico, o bom zoológico, que tem compromisso com a conservação, com a pesquisa, a gente bate palma, tem que existir, e eu sou favorável, porque muitas coisas que são revertidas para a natureza, de conhecimento, são pesquisadas em zoológicos. Sim. Não é? Sim. Tem um papel fundamental. Sim. Agora, eu não gosto de fazer apologia claro. ao zoológico. Por quê? Eu acho que a conservação verdadeira é no ambiente natural, que nós temos que preservar e conservar. Mas que os zoológicos são fundamentais, são. Não há dúvida. E onde que a criança vai conhecer? Onde o pintor vai se sensibilizar? Onde você vai fazer sensibilização ambiental? Sim. É dentro do zoológico. Entendeu? E outra coisa, o bicho está preso. Porque tem muito... Belo Horizonte, eu soube que o prefeito de lá queria acabar com os zoológicos de lá. Agora, não acaba com os problemas que está lá no Parque Municipal, cheio de bichos contaminando as pessoas. Então, o que acontece? Então, assim, é muito importante que realmente o zoológico cumpra o seu papel de educação, pesquisa, orientação científica. Assim você vai sensibilizando a criança que chega, que conhece. Já pensou uma criança que nunca foi ver os animais? Acha que o mundo é constituído de um apartamento, de bicho de brinquedo ou de imagem de TV. Principalmente agora na área tecnológica, onde as pessoas nem animal pet querem ter mais. Que é pior ainda. Porque o tocar, o sentir, né? A sensibilização ambiental passa muito pelo tocar, pelo sentir, pelo perceber. E isso muitas das vezes é impossível na frieza de frente de uma tela de celular ou de computador ou de televisão. Vou pedir um momentinho aqui para o Messias para falar de uma empresa chamada Nutrimatilha. Você que não conhece essa empresa, dê uma olhada, você vai ficar encantado. Se você tem um cão que sofre de obesidade, que tem problemas de saúde e quer levantar o metabolismo, quer experimentar uma ração, um alimento natural de qualidade, a Nutrimatilha, você entra em contato com eles fazem um plano alimentar para vocês, mandam direto para sua casa. Conheça essa empresa, você não vai se arrepender. Nutrimatilha é o nome.
Vamos lá, doutor. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Vamos continuar com as fotos aqui para a gente ver. Vamos lá. E aí? Bem, essa foto é engraçada, Paulo, porque você sabe muito bem que eu tenho um livro póstumo, né? Segundo o Breno, né? Esse é o livro póstumo do Messias, porque tem mais de 12 anos. Na realidade, é um projeto que é uma curtição. A gente vai já falar desse livro aí, Messias. Só Vamos lá. que as fotos é que geram o texto, né? Claro. E aí eu precisava de foto de piranha caju. Sim. Aí, meu amigo, eu tentei no aquário, tentei, e até você foi minha vítima, né? Sim. Aí eu não consegui essas piranhas. Como as piranhas não vieram a mim, eu fui às piranhas, né? Aproveitou a localidade. Eu estou pescando no Rio Mundá, mostrando as piranhazinhas ali, mas depois eu consegui o número que eu queria e consegui a foto que eu queria. Pô, legal. Vamos lá. Isso é logo quando eu cheguei ao museu, né? E condicionando uma anta, e ela tinha uma grande... Mostrar para o pessoal as facilidades que a gente pode ter com o animal quando você sensibiliza o animal, se coloca como alguém favorável em benefício dele, ele acaba entendendo, ou você às vezes coça na região axilar do animal, região inguinal, melhor dizendo, e com isso você pode fazer inúmeras coisas, o animal aceita, até mesmo uma coleta de sangue. São técnicas de você não ser agressivo ao animal. E aí, o velho Alcindo? Bem, aí a culpa é do veterinário. Bem, inclusive, Paulo, eu fui criticado aí por um tratador, né, amigo meu lá do museu, colega de trabalho, Messias, fulano, colocou no podcast, Pronto, não sei, não. foi lá e falando que a atitude irresponsável, né, desse rapaz. Ele respondeu lá, né, que não sabia o que estava fazendo e tal. Mas, na realidade, esse animal é o Alcindo, morreu de sepsemia, ou seja, infecção generalizada. Eu já tinha operado esse animal 2 vezes em 4 anos, né? Mas ele é muito obeso e ele não tem agilidade para girar, entendeu? Então, a minha posição aí de trás dele é muito segura, porque eu conheço o animal, conheço que ele não tem mobilidade, é muito baixa mobilidade, então foi realmente... Para dar uma resposta à altura, doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Quantos anos o Alcindo tinha e quanto tempo você cuidou dele? Bem, na realidade ele nunca me disse, Paulo, mas... Não acha graça, não? Não. Não. Obrigado. Eu acho. Mas a verdade é o seguinte, o Alcindo, quando eu cheguei no museu, ele já era animal adulto, né? Bem adulto, ele era muito grande. Sim. E pela minha Sempre foi muito grande. Pela minha estimativa, esse animal tem atingido quase 70 anos. Agora, tem um detalhe. O animal sob cuidados humanos, ele cresce pouco, mas ele... Continuou crescendo. Não, mas ele continua crescendo mais pouco. Sim. Mas alarga. Sim. Uma questão muito simples. Come, não gasta energia e não exercita. Então, o crescimento é muito vagaroso. Entendeu? Pela idade dele, podia ser muito maior se ele estivesse num ambiente de exercício, né? Mas o animal que era um ícone da instituição. E eu tirei essa foto realmente para enganar o cara lá que falou mal de mim. Não havia risco nenhum nessa situação. Sim. Potencial do parque, né, Mercedes, em reprodução. Aqui a reprodução de tartarugas hoje é tão grande a taxa que já chega a ser problema. Mas nós agora estamos fazendo um manejo controlado, separando machos de um lado, fêmeas de outro, para que haja menos reprodução. Agora, esses filhotes, grande parte deles foram levados para Nhamundá. Legal. Para servir para sensibilização ambiental. Sim. E contribuir para a conservação. É uma pena que é muito longe. Também foram soltos muitos agora, sob encargo das SEMAS, levou uns 800 animais para soltura numa área que eu não me lembro o nome no momento, mas foram tirados do museu. A condição climática, as condições nutricionais e de manejo facultam essa taxa excessiva de nascimento, que agora já é um problema. E também na competência de quem está se fazendo. Não, a competência dos machos com as fêmeas. Vamos lá. Aqui é a coleta, né, Mercedes? Tirando os ovos do recinto. Mostrando a Tatiana, nossa bióloga querida. Sim. 2 tratadores, o de Costa, não vou falar o nome porque não vai ter sentido, mas o outro, quem é o outro? O Eduardo. Tá, vamos lá.
Aqui, por que essa diferença? Mostrando o ovo de tartaruga e o ovo de tracajá. São tamanhos diferentes. Ovo da tartaruga, Só para a pessoa entender, porque são duas fotos com tamanho diferente. O ovo da tartaruga, ele é mais molinho. Não, é duro também. Sim. O do matamatá que é mais Mas mole, são tamanhos totalmente diferentes, né, Messias? O tamanho do animal afeta o tamanho do ovo também. Vamos lá. Outros aspectos. É um dos recintos que eu mais gosto do museu, porque favorece a nutrição, é um ambiente aberto, de modo que quem não conhece um tabuleiro pode se sentir muito à vontade para compreender o que ocorre, como ocorre a reprodução desses animais. Inclusive, isso gera estudos, já tem vários TCC, bolsa de pesquisa, com os estudos realizados nesse ambiente. Legal. Que é uma função do zoológico, conforme eu disse. Sim. As cutias é um ícone do parque, né? Essas cutias, elas reproduzem no parque. Também já é objeto de uma preocupação no sentido, desde a criação do museu, o Guild já estudava as cutias. Ele tinha maior dificuldade porque tem umas 4 espécies de cutias. Naquela época não existia estudo genético para classificação e ele nos inventários ele relata essas dificuldades. Mas ela tem um papel fundamental no parque também, né? Não, uma semeadora, uma não, Paulo, das aves endêmicas de você lá, não tem predador? Não. Se não controla a reprodução, vira problema. Já falamos disso um pouquinho. Quando a população aumenta muito, a competição, né? Já gera competição, uma série de problemas. Já começa até a predar o que não era para predar, né? Não, ela não preda, ela é presa. Não, eu digo o seguinte, de roer o que não deve roer. Ah, sim, sem dúvida. Né? É até interessante, é verdade. As árvores, a pessoa da flora realmente reclama muito. E essas criancinhas aí? Bem, preguiça, você sabe que existe muito nos arredores de Belém, né? Alça viária. E o museu é o principal polo hoje de estudo sobre... É pela circunstância. Sim. Mas como é que eu diria quando você vai buscar o pronto-socorro, melhor dizendo. É o pronto-socorro das preguiças. Porque tudo que acontece desse grupo de Xenartra, que envolve preguiça, tamanduá, trazem para a gente. E com isso a gente adquiriu uma boa experiência com esses animais, que gerou também muita pesquisa. E no livro eu falo por que a época do Guild ele tinha dificuldade para classificar esse animal. Né? Ele tinha dificuldade, porque você abre, você sabe se é macho ou fêmea, mas tem algo muito especial que vai explicar, que eu explico isso. Mas é um animal maravilhoso e, inclusive, chegou uma muito novinha que o cara trouxe, estou criando em casa até hoje e devo levá-la para o museu segunda-feira, porque já tem uns estagiários bem dedicados lá, e para que ela volte a ser preguiça, seja reabilitada. Mas chega a esse ponto, a gente leva animal para casa para que ele tenha uma chance de sobrevivência. É importante dizer, Paulo, que animal sob cuidados humanos, você tem que ter uma responsabilidade humanitária e de sensibilidade. Na natureza, não. Se você vê um animal sofrendo na natureza, você deve deixar o processo natural seguir o seu ritmo. É assim que funciona. Não interferir, meu senhor. Não interferir. Entendeu? Só para não estou dizendo filhote abandonado. Claro. Estou falando de abandonado nas circunstâncias naturais. Sim. Aí sim. Mas abandonado por causa humana, é obrigação ética e moral do ser humano pegar esse animal e dar todo o apoio necessário. Entendi. Eu acho que é bem relevante colocar esse ponto. Sim. Bem, isso aí é mostrando os cuidados que as nossas estagiárias mantêm os bichinhos, que se você soltar um animal desse, ele morre rapidamente. Então ele fica em locais aquecidos, o alimento é levado, né, as folhas, e são monitorados, porque são muito estressáveis. Tem timpanismo, gases com facilidade, de modo que isso nos dá prazer, oportunidade de ensino, pesquisa, e é algo muito prazeroso. Eu vou fazer uma pequena observação nessa foto, Messias, do ursinho de pelúcia do lado ali. Bem. O ursinho de pelúcia, eu vou dar um relato pessoal meu. Isso prova a sensibilidade das pessoas que estão fazendo esse trato, porque você não é só questão de tratar, né? É a questão de o animal se sentir um afago de ter perdido a mãe e de repente ter um bonequinho desse para poder atracar, abraçar e se sentir mais tranquilo para o tratamento. Isso acontece com filhote de cães também, tá? Quando cães são desmamados, são desmamados. Se você pegar um bonequinho e colocar do lado dos filhotes, eles ficam muito mais seguros e choram menos do que você desmamar e deixar eles só.
entendeu? Quando você faz o desmame. Então, essa técnica é usada em cães também, Pois entendeu? é, o que é importante como eu disse para você, a minha história de vida era E é legal essa sensibilidade. psicologia e Ah, veterinária. sim. Eu realmente nasci para ser psicólogo, mas avaliei muitas coisas e achei que poderia conciliar na veterinária e psicologia. E isso que você está acabando de falar envolve a questão etológica, que é o comportamento do animal. E Que é essa importantíssimo e é hoje, né, fundamental. Não Mercedes? existe Qualquer ambiente animal saúde hoje. física humana e animal, ela não existe sem saúde mental. Isso Isso. vale para os dois grupos. Vamos lá. Aí, olha, filhotinhos, vê bem saudáveis, São animais no galhos. extremamente sensíveis. Eles não são mamífero na acepção total da palavra, porque se está muito frio essa espécie, que é a preguiça de três dedos, ela fica congelada. Aí o sol vai, por isso que quando está cedo de manhã, ela vai buscando a copa das árvores para receber aquecimento. E com o aquecimento o metabolismo aumenta, e com isso ela fica mais ativa, de modo que é um animal muito sensível. Aí é hora de se alimentar, quando ela pega Exato. essa... Existe uma biologia natural, né, Mercedes? Sim, e ela tem um estômago igual de bovino, fermenta, come Sim. só folhas basicamente, frutos imaturos, mas esse animal ele é muito propenso a doenças respiratórias e também problemas gástricos, gases sobretudo, que comprimem o diafragma e pode levar a óbito. De modo que é um desafio, mas a gente tem tido assim ultimamente, tem estagiários muito dedicados e a gente tem, eu falo estagiário porque realmente minha função hoje é mais assim orientar e estar junto, porque aquela pegada do fazer, né, ela diminuiu um pouco. Sim. Vamos lá. A interação também, né? Essa No é em colo. casa, essa é em casa. Não, você às vezes já tem que levar esse compromisso ainda, Mercedes. Grande problema em casa, mas quem cuida é a secretária, eu só oriento. Essa aí, Paulo, é incrível, ela come tudo que você der. Só que ela tem que ser preguiça, o objetivo é esse, não é se tornar um petzinho dentro de casa. Cumpriu a jornada de adaptação, tá bem. Foi até um pesquisador que trouxe do interior, desse tamanho, novinha. Aproveitando essa pegada, Silvestre é pet, Mercedes? Essa é boa questão. Eu vou concluir e te respondo. Tá. Então, essa vai voltar para ser preguiça no museu e voltar a aprender com as outras, eu imagino. Boa pergunta. Na natureza, eu não gosto de fazer rodeios, mas tem que dar um sedimento, né? Sim. Ou um alicerce para depois dar a resposta. O que nós queremos na natureza? Que as espécies existam, que cumpram o seu papel junto ao meio vegetal, porque há uma interdependência muito íntima. Pra você ter uma ideia, a cigana é comedora uma ave que chama cigana Sim, tem eu conheço. papo que fermenta igual um bovino. Quer dizer, é fundamental que haja essa sincronia. A partir do momento que o animal tenha potencial, tenha resistência, quando eu falo potencial, leia-se, ouça, fisiologia, resistência, aptidão para se tornar um animal pet, deve ser sim. E eu dou exemplo, um exemplo bem prático disso, muito prático. Periquito australiano, você conhece? Sim. Tem certeza? Sim. Pois é. Pouco, muito? Acha em todo lugar no Brasil? Não. Onde é que você não achou? Todo lugar que vende periquito tem? Não, é um animal bem comum, mas tem... Você já disse, deu a Sim. resposta. Bem comum. Significa o quê? Que tem demais. Sim. Na Belo Horizonte, no prédio que minha família mora, tem 3 mulheres lá que está cheio de periquito, não sabe para quem dá. Reproduz igual galinha. Mas é um animal selvagem. É animal da natureza. Australiano, calopsita é a mesma coisa. Sim. É por isso que eu sou favorável à criação dos criadores. Tudo Então, eu sou favorável à criação dos criadouros particulares, bem fiscalizados, Sim. para que venda animais com potenciais para ser pet. Fica. Se não existisse animal pet, domesticado, nós estaríamos conversando aqui? Não. O homem teria evoluído sem a domesticação? Não. Existe bufo selvagem? Existe. E existe bufo doméstico? Existe. É pet? Não. Mas é um tipo de pet.
Então, a gente tem que ser menos hipócrita. Porque, agora você vai dizer para mim, vai pegar um boto para ser pet? Nunca. Se o boto fosse pequenininho para ser pet, também não. Por quê? Porque é um animal aquático, um animal que não tem potencial, não tem fisiologia para sair fora do seu ambiente natural. E hoje a lei não permite que o boto exista. Na época do Amazonário, em que eu fui consultor do Paulo Chaves, Sim. ele queria, porque queria, uma pessoa extremamente competente, queria que tivesse boto no Amazonário de Belém, com projeto e tudo. Falei, Paulo, não pode ter boto. Esse animal não tem aptidão e a legislação não, nem que a legislação permitisse. Já o peixe-boi é extremamente resistente. Mas nunca seria pet. Mas eu digo assim, animal potencial. O que é animal potencial? Papagaio. É potencial, sim. Hoje mesmo eu atendi um papagaio do Congo. Não tinha nada, mas precisava de terapia ocupacional. Já encomendei para fazer todos os incrementos de terapia ocupacional. De modo que, animal que tem potencial, por exemplo, cotia, nasceu para ser alimento, subsistência. Primata, não nasceu para ser animal. Primata e pet em hipótese alguma. Por quê? Porque é um animal da nossa ordem. O maior índice de tuberculose que possa ter é passado pelo ser humano. O herpes vírus hominis do Saimiri, que era muito exportado para a Europa no início do século XIX, final do século XIX, era isso, navios e navios levavam os Saimiris, que inteligentíssimo, né? Então, porque o herpes humanos para os Saimiris, os calintriquídeos, é fatal. Já o herpes símile para o humano é fatal, dá encefalite gravíssima. Quer dizer, tem animal que tem potencial e outros não. Tem que estourar susceptibilidade à doença, potencial aos cuidados humanos. Tudo isso você tem que considerar. Agora, bater questão com a lei pregada na cara, está errado. Não é por aí. Vou pedir mais um momentinho para o doutor Messias aqui, para fazer mais um mexão, Messias, rapidão. Vai frente. Vou falar agora de uma empresa que há 13 anos atua no estado do Pará, chamada Anjo Pet. Quando você chegar aquele momento mais difícil, onde você tem um pet e ele vier a falecer e você não saber o que fazer com ele, entre em contato com a Anjo Pet. Vai dar maior dignidade na hora mais difícil quando você tem a perda do seu animal. Anjo Pet tem vários tipos de planos, com urnas, é uma empresa de cremação de animais que vai dar o maior respeito no momento que você mais precisar. Anjo Pet, nunca esqueça este nome. A Anjo Pet oferece cuidado e acolhimento para a despedida do seu melhor amigo, para que seu pet receba a manifestação de carinho que merece. Com atendimento e remoção 24 horas, entre em contato conosco para saber mais sobre nossos planos. Vamos lá, doutor. Messias, voltando para as fotos, vamos lá. Olha, aí você vê, Paulo, a gente, às vezes o animal não quer comer um tipo de alimento, você pega do cacau, ela gosta muito daquelas folhas tenras do cacau, aquelas folhas amarronzadas. Sim. Aí você pega a casca do cacau, tira uma fatia e dá. Às vezes ela aceita. Então você tem que estar tentando, curtindo. Ou seja, todo um processo para ir anotando, fazendo estudo, e isso é uma complementação rica também, porque nem todo mundo vai ter essa oportunidade de pegar um animal desse porte e fazer um trabalho que vocês estão fazendo. Cada um é feliz com o seu jeito, da sua busca, né? Sim. Pra gente isso é extremamente legal. Olha, só para você ver para ela exercitar todos. Sim. Ser um cacau cortado em fatia. Aí são a Tatiana, nossa bióloga, porque às vezes chegam preguiças em situações lastimáveis, né? A Franci, que fez enfermagem e também ajuda. E muitas das vezes animais a gente não consegue. Aproveitar esse momento, Messi, que você está aqui, e é bom você tocar um pouco nisso. Dê alguns exemplos de animais silvestres que chegaram e você se assustou quando viu o estado que esses animais chegaram lá, para a pessoa ver até onde vai a crueldade humana. Como é um assunto como nós estamos divergindo em uma palavra, e não é só eu e você, isso ocorre muito com muitos estudantes,
Você tem falado silvestre, eu tenho falado selvagem. Sim. Qual é a diferença? Nenhuma. Mas eu tenho o meu jeito de ver as coisas. Para mim, animais, eu gosto de usar o termo silvestre para animais que são criados, animais selvagens criados com fins comerciais. Por exemplo, Entendi. avestruz, animais mais Entendi. leves. Então vamos para os selvagens. Não estou polemizando, estou falando porque é importante esclarecer. Sim. Avestruz eu falo silvestre, abelha silvestre. Sim. Agora, quando eu pego um urso, um búfalo selvagem, tem uma conotação de maior força, de maior vigor. Mas ambos os termos são os mesmos. Sim. Mas agora, no livro Tratado de Animais Selvagens, o livro, Sim. tem avestruz, tem também. De modo que o termo selvagem eu acho mais adequado, ainda que silvestre corresponda à mesma coisa. O que você perguntou mesmo, Paulo? Sim, entendi. A degradação que os animais chegam Tá, o quando fato chegam que lá. mais me chamou, que marcou, né? Hum. Eu estava com 4 anos de museu e me foi trazido um filhote de peixe-boi, de alguém que você conhece, e esse peixe-boi só recebia, como chama aquele, grama d'água, como dá o nome, não sei o quê, Maria Mole. Só recebia, então, se ele comia só Maria Mole, ele comia só água, e era filhote, não recebia leite. Chegou num grau de raquitismo ou deficiência de cálcio extrema. Eu não sei se eu cheguei a recebê-lo. Eu acho... Não recebi. Eu fui lá no local. Não recebi porque ia morrer em minha mão e ia ser muito desagradável. De modo que isso ficou muito marcado para mim. Pessoas esclarecidas acham que bicho pertence a outro planeta. Sabendo que se é filhote tem que beber água, concorda comigo? Sim. Todo filhote tem que tomar leite, concorda? Sim. Principalmente o mamífero, né? Você concorda? Se for mamífero, você está muito esperto, tá vendo? Porque a gente pergunta, e a ave, como é que faz? Pois é. Eu que te pergunto agora, e a ave? Pois é, mas se for mamífero, sim. Paulo, e a ave produz leite? Não. Perdeu. Por quê? Tem uma ave que produz leite. Tem uma ave que produz leite, você não pombo. sabia. O pombo secreta um leite no papo, o tipo de leite, né? Uma composição parecida com leite. Inclusive, é responsivo. Mas a minha área é peixe, eu sei, mas está me afrontando um pássaro. É por isso que eu estou provocando. Ele é responsivo à ocitocina. A ocitocina é usada para fazer descer o leite. E o pombo, a ocitocina, também tem uma secreção maior de leite, entre aspas, no papo. Mas o que a gente estava falando mesmo? Da degradação do peixe-boi. Sim, eu falei do peixe-boi e realmente foi o fato mais marcante. Outro fato marcante também com a preguiça que chegou com o filhote em grau de caquexia extrema, ou seja, magreza extrema. Foram 2 fatos assim. Também teve um outro fato de um peixe-boi que eu fui buscar em Curuaúna, que tinha sido arpoado. Também foram situações bem marcantes, entre outros. Vamos lá, Messias. Eu quis tocar isso porque é um papel fundamental também, né, Messias? Fica à vontade. Você receber e fazer esse trato e saber que esses animais, às vezes, chegam numa situação totalmente inadequada. Geralmente, Paulo, mas eu já paguei preço alto por isso também. Eu recebi animais provenientes de tráfico, ararajubas, fiquei muito feliz. Só que o estresse enorme pela captura, transporte, fome, os animais me trouxeram uma clamidiose, uma psitacose, uma doença que quase leva o plantel todo. Foi melhor quando eu cheguei. Sim. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação à quarentena de animais recém-chegados, principalmente em certos grupos de animais. Que dá uma outra conversa também. Que daria outra, né? Vamos lá. Essa é a preguiça real também. Sim. Tamanduá, olha, os xenartras fazem parte dos xenartras, tamanduá, preguiça e tatu. Formam o mesmo grupo evolutivo. São animais muito sensíveis à temperatura. Esse aí a gente está bem experiente na criação de tamanduás. E esse aí é muito sensível à deficiência de vitamina K. Tem muitas hemorragias fáceis. Então a gente gosta muito de fugir, cavar, mas são animais maravilhosos e é objeto de estudo, interesse e motivação da equipe de fauna
que trabalha conosco lá. Uma coisa a alertar também, Messias, que o marsupial, que é a nossa mucura, que as Sim. pessoas às vezes não sabem também que é um tamanduá, né? Tô certo, doutor? Certíssimo. Pois é. Mas tem uma não deixa. matem, pelo amor de Deus, Mas porque peraí, o pessoal Paulo. preda pensando que é um Paulo, roedor e na realidade não é um roedor, não confunda. a propósito, eu não vou falar a história aqui, mas É. no livro é relatado um episódio no final do século XIX envolvendo o Goethe, né? Envolvendo a mucura, muito interessante, muito engraçado. Vamos lá. Marsupial. Agora, a mucura em zoológico, onde tem fauna livre, ela deve ser capturada e retirada e solta porque é problema. É agressivo. Além né? de Muito agressiva, e né? além disso, ela rói, corta fios, é bem complicado. Sim. Se alimentando aí. Esse aí é o tamanduá bandeira, Ah. que nos chegou, a mãe tinha sido morta por caçador e exigiu muita dedicação, estudo do grupo e apoio do pessoal, e chegamos, felizmente, a uma dieta que nós mesmos criamos, que vai ser um protocolo estabelecido para a espécie. Oh, legal. Bacana. Porque ele exige um teor de proteína muito alto, não é fácil criar esses animais. Sim. E mostrando o cuidado em relação ao piso, à oferta de alimento. E esse animal... Você acha que pode ter animal que enxergar pelo nariz? O animal pode enxergar pelo nariz? Tem uma sensibilidade maior pelo nariz, né? Pois é, esse animal enxerga pelo nariz. Por isso que morre muito nas estradas. Ficam ofuscados pela luz do carro, não enxerga e acabam morrendo nas estradas, os tamanduás, de um modo geral. Você já tocou nesse assunto, só para ilustrar, ilustrar. Pois é. Não basta receber um animal, tem que ter compromisso nos cuidados. Sim. Não só o veterinário, não só o veterinário, o biólogo, mas toda a Isso. equipe. Porque se o veterinário e o biólogo não cuidam, que exemplo vai dar para os outros? Sim. Sarara azul, animal espécie ameaçada, e foi um trabalho de recomposição de bico que nós fizemos, para você ver como é a área de veterinária. Você tem que ser cirurgião, clínico, patologista, Parecendo tudo. fotos Tivemos aí, o apoio do Davi, aqui o meu agradecimento de público ao Davi, legal. um menino polivalente, né, Sim. que sempre nos apoia e nos ajuda em todas as ações do Sim. museu. Vamos lá. É recomposição do bico, né? Esse aí, de parte do bico, esse aí, ela foi anestesiada para fazer isso. Então, a veterinária de zoológico exige muita criatividade, busca de apoio e determinação para fazer as coisas com segurança. E essa criança aí? Pois é, veja você, você vê, por mais que a gente tenha um substrato, um ambiente de pedra, você joga, a Amazônia nos oferece essa facilidade de jogar o verde vigoroso, né? E compor com o animal de uma forma muito bonita. Mas a gente gostaria que, quando eu cheguei aqui, tinha N onças. Hoje nós temos uma. E quando o recinto tiver uma qualidade melhor, evidentemente, nós teremos um casal. Ter animal pressupõe ambientes de qualidade. Entendeu? Sem isso, vamos ter o número possível. Sim. Eu gosto dessas imagens verdes misturando assim. Esse animal a mãe foi morta, recebeu uns filhotinhos. Sim. Olha, você olha, nem imagina que era no zoológico. Que é um né? recinto, né? Esse recinto é cimentado, mas as folhas são deixadas para criar um substrato que não agrida o coxim plantar do animal. A espécie ameaçada de extinção. E outra coisa, uma curiosidade, a onça pintada amazônica, ela é mais compacta, a do Pantanal é maior. É objeto até de discussão, se é uma subespécie, se não é. A onça palustris, né? Pantera onca palustris, por ser grande, diferente. A mesma raça, Messias? Da mesma espécie. Mesma pintura. Mesma coisa, só que é maior. Só que a daqui, só muda o tamanho. A daqui só que era pantera onca, mas a minha opinião é que é a mesma espécie. A grande questão é que os animais de lá selecionaram animais maiores, correm mais, predam animais maiores. É isso que eu ia dizer, eu comi jacaré, aqui está comendo cutia. Não, mas lá come boi, vaca também. E aqui, a onça preda veado. Só que a floresta amazônica é uma floresta muito
Esses animais ficam em áreas fechadas também e caçam de tocaia. As de lá correm, muitas das vezes correm muito para pegar uma presa. Então desenvolveram uma seleção maior, entendeu? De modo que, para mim, é igual um homem grande e um homem pequeno, a espécie é a mesma. Entendeu, Paulo? Homem grande e homem pequeno, a mesma espécie. Onça grande e onça pequena, a mesma espécie. Não vejo como variedade, não. A não ser que a genética determine. Né? Vamos lá. Aqui. Mostrando que às vezes a gente recebe filhote de pica-pau, bicho sem significado para a instituição, sem significado maior, por ser muito comum. Mas isso não impede que sejam cuidados e soltos no parque. O grande problema é que muitos são soltos e não querem ir embora. Se deixa a gaiola com... Como é que a gente solta? Parece que eu estou contradizendo o que eu disse no início. Não. Os animais são soltos, a gaiola continua aberta com comida. Só vão a hora que quer. Só que lá tem 2 sabiás, muito engraçado. Eles não já entra na nutrição. Entra na nutrição, sai, tem hora que voa em cima de sua cabeça, mas uma hora eles vão embora, arranja alguém que eles gostem muito e vai fazer família fora. Mas é assim que funciona. O bichinho, por mais humilde que chega, a gente cuida também. Isto é, quando a gente recebe. Porque se às vezes, se a gente não receber, porque não tem condição de dar o melhor. Messias, mais um momentinho para mais um merchan aqui. Rapidão. Bem, eu tenho falado muito de você que tem uma empresa de atacado, uma loja de aquário. Essa empresa chegou da Alemanha para o Brasil, está instalada em Curitiba, na região de Curitiba. Hoje fabrica a melhor linha de aquarismo brasileira, que agora se tornaram praticamente brasileiros, com produtos de alta qualidade. Indus Pharma. Se você não conhece essa marca, vá no nosso canal, veja o link, entre em contato agora com a fábrica. E tem mais uma novidade. Se você tem uma logomarca e quer colocar na caixa para vender os produtos da Indus Pharma, a fábrica faz isso também para você. Indus Pharma, não esqueça esse nome. Vamos lá, doutor. E essa foto aí, doutor? Isso parece ser de um guaxinim. Guaxinim. Paulo, as mineradoras, nós falamos de impactos ambientais. Sim. As mineradoras causam um grande impacto também, principalmente nas rodovias, nas estradas que estão conectadas ao empreendimento, em função de animais. Geralmente são áreas que sofrem... Tem um termo técnico para isso, me esqueci. São áreas que são retiradas da vegetação, né? E há muita fuga de animais naquele processo e muitos acidentes. Mas o que mais me preocupa é essa questão das estradas. Às vezes vocês fazem aquelas passagens aéreas, túneis, existem estratégias. Tanto é que essas mineradoras contratam empresas para esse tipo de trabalho. Agora, isso está raro ainda, né, Mercedes? Não é uma coisa frequente esse plano de manejo para salvar esses animais de áreas que foram abertas justamente por progresso. Eu estou falando da empresa, não é falando de manejo, estou falando da empresa. Não, mas eu digo, a empresa, quando ela implementa uma área dessa... Ela contrata uma empresa... Mas será que todas contratam, Mercedes? Por lei tem que contratar. Ela contrata a empresa. Digo, empresas grandes. Sim. Bauxita. Sim. Contrata uma empresa para cuidar das questões ambientais. Eu tive a oportunidade de dar consultoria e mesmo muito tempo depois eu sei que a quantidade, todo animal que é acidentado, a chance de sobrevivência é de 5%. É algo extremamente grave isso. Inclusive, à época, eu sugeri que criasse uma área de soltura imediata de animais passíveis de soltura, porque trazer animal para a instituição que vai cuidar, tratar, não, é um custo-benefício quase zero, mas é muito, muito difícil. Na oportunidade que eu fui, a questão das preguiças, e fiz algumas proposições, mas é um preço muito alto, que como eu diria, tem que haver um compromisso muito sério, porque muitas das vezes o que a gente assiste é o seguinte:
a empresa contrata, mas não interessa para a empresa o relatório que está sendo feito. Não interessa muito. O que interessa muitas vezes para o empreendimento é pegar esse relatório e entregar para o órgão ambiental. Interessa para o órgão ambiental pegar o relatório e saber que está sendo cumprida uma legislação. E muitas das vezes o preço é muito maior do que muitas das vezes é muito maior do que se pode imaginar. Então é algo que merece um peneiramento mais cuidadoso. Deu para entender? Deu sim. Te pedir mais um minutinho, rapidinho, Messias. Quero falar aqui de você que mora em Ananindeua, está surgindo na Praça da Bíblia, em Ananindeua, Chefe dos Mares, um restaurante de frutos do mar. Você quer comer uma lagosta, quer comer um camarão, quer comer um prato diferenciado de filhote, procure este nome, Chefe dos Mares, brevemente em Ananindeua. Olá, clientes amantes da gastronomia. Eu sou o chefe Abitbol e estou aqui para anunciar a vocês a peixaria e restaurante O Chefe das Marés, aqui na Cidade Nova, na Praça da Bíblia. Temos tudo de mariscos e frutos do mar em um só lugar, além do melhor ambiente e serviço da cidade. Temos filhote, pescada amarela, dourada, camarão rosa, mexilhões, caranguejo, lagostas, etc. Funcionamos de segunda a segunda, almoço e jantar. Estou aguardando vocês. Abraços. Vamos lá, Messias. Messias, vamos agora falar um pouquinho desse livro. Cara, eu só vou te falar uma coisa de cara logo. Pode até ter durado bastante tempo para preparar, mas o nome é excelente. Eu achei uma sacada gigantesca você colocar Reflexos da Amazônia. Sabe por quê, cara? A gente acaba vendo uma Amazônia muito potencializada. E quando você põe um tema desse, eu já fico na expectativa de quando você lançar esse livro, de saber tudo aquilo que você quer que a Amazônia reflita no teu pensamento. Comprar os 10, né? Sim. Na verdade, Paulo, esse nome... Agora, o que eu não gostei desse cara que propôs isso foi que fez o cara aí, o Antônio Messias, é que, olha, essa página não devia ficar tão, né? Devia ser mais reta. Estou brincando porque foi efeito da... Não, mas isso vai aparecer em tela cheia, não vai ser normal. Estou brincando, eu sei que é isso. Mas é o seguinte, o Reflexos Amazônicos é... Porque muitas fotos têm reflexão da imagem, mas também reporta o que você acabou de dizer, a reflexão sobre a problemática a problemática amazônica, através do conhecimento e da sensibilização e da curiosidade sobre determinado animal. Ele contém 100 espécies amazônicas para sensibilizar o autor, e a segunda parte do livro é assuntos polêmicos. Uso de animais, biotério, zoológico, como você bem colocou no início, sobre a questão do zoológico, biotério, uso de animais, a história do homem, circo, essas coisas todas, só assuntos polêmicos, né? E é uma realização prazerosa, por isso demorou tanto. O meu amigo Breno, lá do Serpentário... Centro de Herpetologia. Centro de Herpetologia da Amazônia, é competentíssimo. Ele cadê o livro póstumo, né? Então, realmente está passando a hora, eu espero que esse ano a gente consiga publicar. E uma realização pessoal, uma relação de vida, não tem vínculo institucional, é uma coisa pessoal, tanto é que eu fui lá para o Nhamundá, motivado também para fotografar uma piranha, que sem a piranha não sai, enquanto não completar tudo aquilo que eu quero. São 100 espécies de animais, com focos de coisas não sabidas ainda. Por exemplo, cutia, qual é o hábito alimentar de uma cutia? Você sabe? Carnívoro. Geralmente semente, né? É herbívoro, carnívoro. Onívoro, carnívoro ou herbívoro? Eu acredito que seja herbívoro. Pois é, cutia come carne. Cutia também come carne. Pois é, veja, isso aí eu vou te relatar. O Emílio Guild, ele, nos relatos dele, ele menciona a cutia comer miolos de aves. Ele me chamou a atenção. Aí
Eu cheguei em casa um dia, eu tinha uma secretária do interior, né? Lá em casa a galinha morre tudo e todos os crânios dela estão furados pelas cutias. Aí eu fiz o link das duas coisas. Falei, não, é fato. E por que ela rói? Por que ela come o miolo da carne? Exato. Se bem que o animal come carne com a placenta, né? Todo animal come placenta. Sim, Para não deixar restos para os Sim. predadores e tirar aquele odor. sim, Né? sim. Mas o caso do miolo, porque aí eu associei, a ideia que eu tive é que o ouriço da castanha, que elas gostam muito, é uma disseminadora, é duro. Ela gasta o dente. Digamos que não tem a castanha, não tem ouriço. Ela pegou o crânio da galinha e parte depois. Então foi a dedução lógica que eu tive, né? De um modo, tem uns segredinhos, assim, tem uns fatos históricos bem interessantes. Remontam ao final do século XIX, além de curiosidades sobre o animal, não num enfoque biológico, hermético, não. Um enfoque leve, atraente. É um projeto de vida que eu espero que saia esse ano. Então, eu fico prazeroso de você dar o primeiro relato aqui no Exato. Podcast Amazônia Exatamente. sobre essa capa e esse trabalho fantástico que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mesmo. E essa Esse- garça, ela me espera no museu todo dia, diz que eu estou comprando, né? Na realidade, eu recompenso, mas ela não segue ninguém, né? E ela faz o que eu quero, tal. Eu dei sorte, né, nessas fotografias de ter se conciliar uma garça com a Vitória Régia, e foi um momento bem assim legal, né? E isso aqui, olha, é uma ave tomando banho, uma foto do Eli Pamplona. Tá. Excelente fotógrafo. Já passou aqui que eu com a gente. E eu falei, não, vou usar isso como uma logozinha para puxar os textos, tal, por aí vai. Tá. Bem, vou pedir um momentinho aqui pro Dr. Messias para falar da Pizza Data. Bem, já várias vezes falamos que a Pizza Data ano passado foi premiada a melhor pizza de Ananindeua. Então, se você quer provar uma excelente pizza, procure esse nome, Pizza Data. Vamos lá, doutor. Você pediu de calabresa, eu vou na de presunto. Quero a sua opinião sincera. O que você acha da massa e da pizza? Aprovada, Paulo? Boa, Messias. Eu gosto de pizza menos grossa, né? Um pouco crocante e saborosa. Então pronto, ó. Pode me convidar. Se o doutor Messias gostou e todo mundo que vem aqui gosta, o que tá faltando? Pizzaria Data. Vamos lá conhecer essa empresa. Vou pedir rapidinho um momentinho pro doutor aqui para falar. No Shopping Gran Pará está rolando a maior feira de répteis do estado do Pará, promovido pelo meu amigo Breno e Milena, lá do Centro de Herpetologia do Pará. Você que está perdendo, corra lá, procura a área de exposição, compre seu ingresso e vai visitar uma das maiores feiras de répteis feitas aqui no Pará. Gran Pará, hein? Não esqueça. Vamos lá. Messias, quero suas considerações finais, depois eu quero falar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite feito, né? E falar de animais, falar de Amazônia, para mim é sempre prazeroso e um dia seria pouco para falar toda a experiência de vida, os aprendizados, as amizades, tal qual esse momento que você me proporciona, me convidando aqui para falar de um tema que é razão da minha vida profissional. Messias, sinto honrado de ter recebido você no Podpet Amazônia. Sei que a sua agenda é apertada. Você, várias vezes a gente tentou e eu sei que você é um cara muito atarefado, mas você veio a respeito da nossa amizade e também pela oportunidade de mostrar um pouco do seu trabalho e de dizer que a palavra que eu tenho para lhe falar é gratidão. Tá? Eu trabalhei um tempo com você, sei as oportunidades e as portas que você abriu em certo momento da minha vida e jamais a gente esquece isso. Então, a palavra que eu posso deixar para você foi uma honra lhe ter no Podpet Amazônia e muito grato por isso. Eu que agradeço.